Lições Bíblicas Jovens. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens, lição de número 9, que tem como tema geral, vigilância, justiça e o culto a Deus. Nós estamos estudando sobre os profetas menores, e tem sido uma bênção, graças a Deus. Os jovens e todos aqueles que meditam e leem ou escutam aqui no canal têm sido grandemente edificados. Eu, por exemplo, tenho sido bastante edificado com esses livros do profetas menores, certo? E nesta oportunidade, lição de número 9, estaremos comentando a lição que vai falar de Abacuque. Abacuque, a fé como forma de vida. Abacuque, a fé como forma de vida. Nós vamos descobrir aqui algumas curiosidades na nossa lição e também trazer aqui um escopo de informação. É uma lição da classe dos jovens, editada pela CPAD, certo? Então, em seu livro, Abacuque abre o coração, expondo a Deus suas percepções e impressões. Durante esse diálogo, uma grande descoberta teológica acontece. A fé como forma de vida em relação ao crente com Deus. Então, uma fé que jamais foi confrontada não passa de fantasia, pois a fé é provada real e verdadeiramente nos conflitos da vida. Tenho estudado bastante os livros dos profetas menores, até porque é incentivado por esta lição, que tem realmente ajudado muito, e assim sucessivamente, em compreensões e também caminhar pela vereda da vida, Muito bem. Nós não temos muita informação. O primeiro tópico da lição vai falar Abacuque, o segundo tópico vai dizer fé como forma de vida, o segundo tópico é a crise do profeta, e o terceiro tópico é fé como vontade, como forma de vida. Então, nós não temos muita informação sobre ele, conforme vemos nos comentários. Nós não temos muito o que falar da pessoa dele, da família dele, não temos nada que se bata o martelo. Temos algumas informações que eu pretendo passar aqui no canal, informações que não são confirmadas, são especulações. Por que passo? Por que é bom passar? Porque vai que você encontre alguém querendo firmar essas especulações, você diz, não, isso é só especulação, está em documento tal, está assim, tem essa informação, tem essa aqui, mas elas não se acham, não se coadunam. O que a Bíblia diz é que nada se sabe sobre isso, sobre ele, sobre a família, que sabemos é que ele era culto, ele era um homem culto, ele era um homem que trabalhava dentro da filosofia também. Isso sabemos, devido até ao seu estilo, quando ele vai comentar, vai falar, ele deixa muito isso claro. Isso fica muito claro que ele era deste meio, Então nós vamos trazer algumas informações antes mesmo de adentrar nos tópicos da lição, Abacuque, ele vai dentro dessa questão, ele é um profeta mais culto dentro de todos os profetas menores, é o último dentre os últimos de Judá, dentre os profetas de Judá. Ele era filósofo, poeta, músico, Então o livro de Abacuque vai registrar as experiências práticas, que ele teve com Deus. Então encontramos na sua narração um ensino explicando por que a iniquidade não triunfa, que o Senhor é Deus e do universo e do seu desejo e de seus filhos ele comunique com ele. O desejo de Deus é que seus filhos se comuniquem
fale com ele, esteja próximo dele. É feliz o crente que espera pacientemente na revelação do Senhor. E o ensino central do livro, vale a pena aqui salientar, é: o justo viverá pela fé. Né? Dentro do contexto histórico, Abacuque significa literalmente abraçar, ou aquele que abraça, ou que abraça. Existe entre os comentaristas, filósofos, teólogos, principalmente Lutero, por exemplo, ele comentou que Abacuque se revela-se um encorajador, ou seja, alguém que acolhe o outro de coração, enfim, nos braços, como alguém que consola uma criança. Então, esse abraço aqui não era no sentido de se agarrar a Deus, segundo Lutero, era no sentido de abraçar pessoas mesmo, de amar pessoas, de cuidar de pessoas. Então, esse profeta ele foi contemporâneo de Jeremias. Ele profetizou após as reformas do rei Josias, não é? Que é muito famosa, né? As reformas do rei Josias. E aí o que ocorre? Dentro desse contexto histórico, desse fundo histórico, o profeta, ele pouco tempo depois, Nínive caiu, que foi datado isso de 612, alguém fala de 610, mas está mais ou menos aí, né? Entre 612 e 610 a.C., 610 e 612 a.C., né? Então Babilônia, ou o reino do caldeus, passou a ser a potência dominante ali, né? A Nínive, ou a Síria, que não profetizou, ela era mal. Então, na verdade, Deus cuidou disso, não é? E os caldeus foi quem exterminaram. O caldeus seria, no caso, os babilônicos, né? Então, não sabemos muito a origem de Abacuque, conforme eu disse. Possivelmente ele era cantor do templo, está escrito no capítulo 3, versículo 19, não é? No templo ele era cantor do templo, sacerdote da tribo de Levi, e seria, nesse caso aí, filho nativo de Jerusalém. Isso são possibilidades. Outras possibilidades, fiz aqui umas anotações, que não temos informações pessoais sobre ele, data de nascimento e etc., mas nós vamos encontrar algumas informações em obras apócrifas, né? Isso aqui, como eu disse no início, estou trazendo essas informações para que a gente as tenha, e quando alguém tentar querer nos apertar, a gente tem informações para passar, né? Essas obras apócrifas, aqui no caso o Pseudo Epifânio, no caso, que vai tentar explicar as informações com respeito ao seu nascimento, mas são informações conflitantes, conforme eu disse, não é? Isso é só para a gente estar ciente mesmo. Então, ele vai afirmar que Abacuque pertencia à tribo de Simeão. Diz ainda que ele nasceu em Beit-Socar, ou seja, mas os rabinos vai dizer que ele vai colocar Abacuque como era da tribo de Levi, não é? Que eu já disse isso aqui, da tribo de Levi. Os rabinos vão trabalhar essa questão aí, né? Dizer que ele era da tribo de Levi. Conforme nós não sabemos a origem e tal, mas que ele era sacerdote da tribo de Levi e seria também filho nativo ali de Jerusalém. São informações dos rabínicos, ou informações rabínicas, né? Eusébio diz que havia aí uma ceila, no caso na Palestina, no caso um túmulo que era desse profeta, ou do profeta Abacuque, né? Então são as informações e outras histórias aí de forma que vamos ter informações sobre isso, mas biblicamente não temos nada. Então isso é o que importa. A Bíblia não deixa margem, não dá margem, ele não comenta no seu livro e assim sucessivamente. Só a partir do capítulo 3 que deduz que é um salmo, né, que ele passa algumas informações, alguns feedback, né? Vamos dizer, feedback é retorno no caso, nesse caso seria informações mesmo, né? Então alguns estudiosos vão pensar que ele era filho da Sunamita também, conforme 2 Reis capítulo 4, verso 16, ou então o Atalaia, né?
Ele seria o atalaia lá de Isaías 21, verso 6. Né? Outros dizem ainda que Abacuque esteve na cova dos leões com Daniel, na companhia de Daniel, no caso. Então essa informação vai aparecer numa obra apócrifa, que vai de Bel e o Dragão, né? Vai trazer essas informações. Mas essas informações, conforme eu disse, não são nada contundentes, são conflitantes, mas é só para questão a título de informação e conhecimento nosso, né? E assim sucessivamente. Então, voltando aí para a nossa lição. Nós vamos ver que, de forma precária, dizemos algo sobre o caráter do profeta, como a sua obra, seu nome aparece só 2 vezes no próprio livro, não é? Ele não aparece muito, então seu nome vai aparecer só 2 vezes, né? Ele deriva da raiz hebraica que significa abraçar. Jerônimo, lá no 5º século depois de Cristo, já declarou que o profeta era chamado abraçador por causa do amor de seu Deus, do amor ao seu Deus, ou porque lutou com Deus, enfim. Então essa tradição rabínica liga o nome com 4:16 de 1 Reis, que eu já citei aqui, não é? Então diz que Abacuque era filho da sunamita, essa possibilidade. Então é claro que isso não passa de fantasias, enfim, mas é bom para título de informação. O canal da Rascunho DBD tem a intenção de trazer algumas informações que temos relacionado às situações, né? Então, mesmo já descaracterizando as informações, mas elas existem, certo? Então, se existem as informações, vamos buscar, até porque para não cair em descrédito ou não cair na inércia da falta de conhecimento, né? E assim sucessivamente. Então, qualquer conjectura quanto ao significado, que é interessante e absolutamente mais sem sentido, Abacuque foi citado também na lenda apócrifa, lá e Dragão, conforme eu já disse. Então a data do período, no exato que do seu nascimento, só vamos ter aí vamos ter uma noção do período, da data da profecia, né? Tendo sido objeto de conjecturas, como também a pessoa do profeta. Então mestres e competentes têm aí sugerido datas que vão de 650 a.C. Data de 650 a 650, vai aí desde 650, aliás. Então essas datas, a 612, 640, 609, devido aos acontecimentos que sucederam aí. Então nós vamos encontrar no capítulo 3 um problema que tem esse argumento muitas vezes, diz que é um salmo. Isso não foi escrito por Abacuque. As observações musicais encontradas no capítulo mostram que que era destinado ao uso do culto, não é? Então por isso diz que ele é cantor e ele atuava no templo em Jerusalém. Isto tem aí levado alguns mestres que preferem achar que o culto no templo logrou pureza e comparatividade a uma teologia avançada no período lá pós-exílio. Então são informações assim. A raridade do livro, não é? Em vez de que o conteúdo do 3º capítulo fornece aí um clímax triunfante, né, aos problemas colocados nos 2 primeiros capítulos. Temos aí uma teodiceia, porque o justo sofre. Através do livro, a estrutura desta profecia é diferente de todo o Velho ou Antigo Testamento no que se refere ao conteúdo teológico. Então, essa teodiceia vai nos trazer aí meios sobejos para estarmos atentos a esse livro, não é? Porque ele começa fazendo pergunta, ele faz 3 perguntas muito contundentes, Deus as responde, não é? Mas ele acaba tendo esperança. Então, conforme ele fecha, que é um versículo muito chave, que o justo viverá da fé. Então, o 3º capítulo vai tratar de uma oração da qual o profeta começa pedindo ao Senhor que confirme na história o propósito que já anunciou, fazendo a sua obra sobreviver através dos anos e tal.
após esta oração, Abacuque recebe uma visão de Deus e a manifestação, a visão de Deus manifestando seu poder e a sua glória na terra, mais ou menos da mesma forma como ele manifestou na experiência lá do Êxodo, no Monte Sinai, né? Então, ou seja, a oração do crente não fica sem resposta. Precisamos nos ater e termos esperança, porque Deus está atento à história. Deus nunca esqueceu, jamais esquecerá de ninguém e de tudo aquilo que é pautado na sua sacrossanta palavra, ok? Nós vamos ver as queixas do profeta, as queixas de indolência controlada de Judá, a resposta do Senhor aos caldeus, seu instrumento de castigo. Deus usou eles para ferir a Síria, né? Nínive no caso, e outro problema aí, os caldeus também mais perversos do que os judeus no caso. Então a segunda resposta que o Senhor trouxe foi: o propósito é certo, a fé será recompensada. Teve fé, a fé será recompensada. Tem os 5 castigos aí de iniquidade, que vai inquirir, que a Judéia e que a Caldeia, vai passar pela mesma situação. Então, uma visão do juízo divino é o escopo do livro de Abacuque, não é? Então, podemos observar na lição que o comentarista vai trabalhar de forma mais contundente, o mais contundente possível. Ele vai traçar aqui e ele vai dizer, deixa eu dar uma olhada aqui na revista. Então ele vai falar primeiro da vida, depois a data do livro. O profeta não cita datas, nomes, não cita nomes de reis, nem sem referência histórica, fica difícil aí especular ou especificar uma data. Ao ler o livro vamos encontrar algumas informações que nos levam aí a propor por dedução. Isso eu também já falei, né? Outro sim, a estrutura da mensagem do livro, o profeta Abacuque foi um peso para Judá, ou seja, o termo indica a sentença. Então, a sentença da palavra, o peso da palavra, a sentença pesada, não é? A responsabilidade foi entregue por meio do profeta Abacuque. O oráculo foi revelado em forma de visão. Seu livro tem 3 capítulos que contêm pelo menos 3 formas literárias diferentes, né? O diálogo, ais proféticos e o louvor. Diálogo, ais e louvor. Isto é um fator importante e interessante que podemos verificar aqui. Então, as perguntas eram devido à situação, né? Os ais era o castigo propriamente dito, e o louvor era a exaltação da bendita esperança. Glória a Deus, a exaltação da bendita esperança. Ou seja, no capítulo 1 vai trabalhar o diálogo, no capítulo 2 vai trabalhar os ais, né? E no capítulo 3 trabalha o louvor. Então até mesmo o livro é um diálogo do profeta, e até o mesmo poeta foi escrito aí no hebraico, o mais puro, né? A sua mensagem está cheia de metáforas inusitadas e comparações, né? Então, no primeiro capítulo, a denúncia ao estado da apostasia da nação, né? E assim sucessivamente. O segundo capítulo, ele apresenta uma resposta mais detalhada de Deus sobre os seus planos e seus desígnios. Já no capítulo 3, é uma oração de louvor que destaca aí a importância da fé. Então, no segundo tópico, a lição vai nos apontar a crise do profeta. Então, a maldade de Jerusalém, ele vai trabalhar no primeiro subtópico, né? Então, o profeta, ele apresenta aí, ele demonstra a inconformidade com o pecado, que crescia vertiginosamente dentre o povo, e a violência os atos de crueldade, as injustiças que permeava a vida pública daquele povo, né? Tanto pública e privada lá de Judá. Isso a partir do capítulo 1, versículo 3, aí para o profeta, aquela situação era insuportável. Como Deus poderia ver tudo aquilo e não fazer nada? Eis a questão. Então, todo aquele que entrou na perversidade aumentava, todo aquele que antro de perversidade, aqueles atos libidinosos estavam acontecendo de forma alarmante
né? Então a demanda, contendas, litígio entre pessoas, os tribunais estavam cheios de problema a seres resolvidos. Observamos que há 2.650 anos aproximadamente, não está na nossa lição aqui, mas estudando aqui há algum tempo esses livros dos profetas, especificamente Abacuque, que é o nosso assunto agora, 2.650, 2.700 anos antes, Abacuque não sabia, profetizou o que nós estamos vivendo hoje. Crise governamental, nós estamos vivendo crise em todas as esferas, aí tem a pandemia, estamos vivendo tudo isso. Então, se você observar, a economia está um caos, os três poderes estão conflitando entre si, então nós estamos vivendo situações que falam em nome de uma democracia e ela não existe, falam em nome de uma constituição e ela é violada. Enfim, os poderes estão, em choque, em conflito o tempo todo. Então, naquele período ele já estava vivendo isso. Ele vai fazer um pronunciamento profético, quando ele vai trabalhar isso, são descritos como sentença. Particularmente, Abacuque, quando denuncia o caráter sinistro ou ameaçador, aqui o profeta ele vai deplorar. Ele deplora, aliás, a iminente subjugação, devastação do seu próprio povo, de modo que há um aspecto agourento, no caso, no que se refere ao mesmo tempo a sentença contra os orgulhosos, caldeus, cuja força está em seu Deus, né, com Deus minúsculo, claro. Então é revelada Hazar ver, a palavra Hazar quer dizer ver, um termo muito mais técnico, que indica aí que a revelação do Espírito de Deus imprime a mensagem no âmago da consciência dos profetas, com tanta força e clareza aí. Então o profeta Abacuque, ele era diferenciado dos demais, né? Então essa crise aqui, ele vai trazer todo aquele problema. Então ele vai questionar, ele vai, na lição aqui, ele vai trazer os questionamentos e ele vai dizer assim: seria o questionamento para uma murmuração perversa? Queremos que não. A murmuração tem o propósito de deteriorar a imagem de Deus, colocando em dúvida o seu caráter. Perfeito. Não. Abacuque faz ao contrário. Aqui ele apela para a justiça divina, no propósito de zelar pela imagem do Altíssimo. Então não era uma reclamação, não era uma murmuração que levasse a fatores nocivos. Não, ele estava querendo que o nome do Senhor não fosse escarnecido, não é? Então seus questionamentos apenas revelam aí as suas limitações face aos caminhos incrustáveis de Deus, não é? Inescrutáveis, não tem como, tem que passar por ali. É interessante que todo o texto bíblico ele faz questão de demonstrar a vulnerabilidade e a incompreensão de Abacuque, né? Deste modo, fica claro que a origem de sua proclamação não tinha como fonte a sua mentalidade perspicaz, mas a própria revelação de Deus. Como Abacuque, temos liberdade para apresentar a Deus nossas dúvidas e questionamentos. O que Deus espera de nós? Em oração, não são palavras, o que Deus espera de oração? Não são palavras rebuscadas, não, ditas de forma mecânica, que é hoje o que se faz, né? Bendito Deus o tempo todo, e enfim, os negócios já é tudo mecanizado ali. Mas aquela oração que, por necessidade, que sai do âmago da alma, que sai, era isso que ele estava vendo, né? Era isso que Abacuque, a visão dele era essa. Então, ele foi perguntar a Deus: até quando isso? Como vamos sofrer assim? Desde quando vamos ficar assim? Então, a resposta de Deus, Deus responde esse questionamento dizendo que colocaria o fim na maldade de Judá, suscitando Jerusalém para castigar o seu povo. Meu Deus! Então, em vez de uma resposta positiva, ele recebe uma resposta supostamente negativa? Não, porque o problema não estava em Deus, o problema estava no povo, entendeu? Essa era a proposta de Deus. A proposta de Deus era o povo saber que o problema não estava no divino, que o problema estava neles. Eles tinham que se tocar, no caso, né, no nosso linguajar hoje. Então, na Bíblia, o silêncio divino é sempre precedido por um grande feito.
Os caldeus representavam a solução divina para aquela situação. Então, durante muito tempo, os erros de Judá ficaram sem castigo, porém o juízo estava sendo instaurado. Então, não é que Deus não está vendo, não é que Deus está em silêncio e ele está concordando com aquilo. O juízo virá, né? Então, o profeta demonstrou não entender a ação divina, pois como poderia Deus usar de maldade maior, não é? Usar uma maldade maior, que no caso era a Babilônia, para punir o seu próprio povo, Judá no caso. Então a crise se instaurou no seu interior. Então a crise dele era essa. Mas no terceiro tópico, o comentarista coloca aqui fé como forma de vida. Então, aguardando uma nova proposta, o profeta ficou aterrorizado ao conhecer os planos de Deus e questionou como Deus poderia ou devia ter decidido punir o seu povo por intermédio de uma nação idólatra. Como pode isso? Não é? Então, às vezes, Deus usa os seus métodos, né? E você não quer entender, não está vendo o que Deus está fazendo, não está vendo o clamor do perdão, do arrependimento. Deus coloca ímpios para cuidar de tu, de forma pejorativa, obviamente, para que você entenda que Deus está no controle da situação. Deus está no controle da situação, ok? Aí Deus dá uma outra resposta, né? O juízo sobre Babilônia viria no tempo determinado, capítulo 2, verso 3 de Abacuque. O profeta deveria esperar independentemente, porque no momento certo a visão se cumpriria, né? Então a nação ímpia fracassaria, né? Seu sucesso seria aparente, mas logo cairia. Então o justo não deve se guiar pelas coisas aparentes, mas antes viver pela fé, conforme Paulo vai usar a mesma frase no capítulo 5, verso 1 de Romanos, Gálatas capítulo número 3, versículo 11, Paulo também vai usar. Então no fim, aquele que foi fiel sempre emergirá vitorioso, porque Deus é justo, né? Deus é justo, Deus não é injusto, né? Depois nós vamos ver o terceiro subtópico do terceiro tópico, quando o comentarista coloca assim, o triunfo da fé. Então o profeta exaltou ao Senhor e evidenciou todas as razões possíveis da sua fé aplicada em Deus. Então, quando podemos ver no livro do profeta, nós vamos ver que o tema geral aqui é a santidade de Deus. Então ele descreve, né? O profeta ele enfatizou a justiça sobre Jerusalém e sobre Judá, castigando o povo por ter continuado esquecido do Senhor. Então, se esquecer, Deus irá punir. São mensagens que não é de afago, são mensagens que não é de espalhafato, mas mensagens para que reflitamos nas nossas condições de vida e como estamos servindo a Deus, de que forma que estamos encarando as situações, né, política, socioeconômica, as situações que permeiam aí sobre o nosso globo da Terra e em especial no nosso país, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 1 até capítulo 1, verso de 1 a 4, nós vamos ver o clamor. Ele inicia um relato perguntando a Deus por que a demora de tanto realizar sua justiça, sua queixa, tudo aquilo que envolta a violência, a opressora, a perversidade, a própria justiça aí é torcida. Então o profeta acha estranho a atitude do Senhor face à situação. E aí ele vai perguntar, então os problemas de seus dias lhe aborrecem. O profeta sabe que a única resposta que virá é do Altíssimo. Então tem tempo, tem dias que não tem jeito, tem épocas que não tem jeito. Quem tem a resposta é o próprio Deus, e nós precisamos orar para que o Senhor tenha misericórdia e faça conforme lhe apraz, ok? Então o profeta vai expressar o mesmo pensamento do salmista, que ele vai dizer, porque o Senhor te conserva de longe, né? O salmista disse isso no Salmo 10, no seu versículo 1. Então, ele te esconde nas horas da tribulação. Então, olha bem, veja bem o lamento do profeta. Então, a resposta de Deus veio no capítulo 1, versículo 5 a 1. Então, o Senhor ouve o pedido de Abacuque e responde, e ele diz ao seu porta-voz, o julgamento é eminente e virá sobre Judá
como está determinado. Então, não reverteu. Deus tinha determinado vir trazer juízo ao povo de Judá. Então, Deus fala acerca do pedido do Caldeus, né, no capítulo 1, versículo 6, do período do Caldeus, e no futuro, não muito distante, atacará Jerusalém e causará grande horror e ruína. Então, sua força será extraordinária, seus desejos de conquista sem igual, né? Então, não terá medo de qualquer coisa ou de líder que se opuser a ele. Então, ele rirá até das fortalezas dos seus adversários e cultuará e louvará o seu próprio poder. Então, cujo poder é o seu Deus. Então, quem tem as suas vaidades, quem tem as suas anomalias, quem se acha dono de tudo e se acha bambambam, se acha o Deus do Olimpo, né, o paladino, né, da beleza, vai ter dificuldade, irmãos. Não é? Sobrepõe sobre os outros, Deus vai trazer juízo. Não é? Assim foi com Judá, assim foi com Jerusalém, e assim será sempre, porque Deus não se deixa escarnecer. Gente que não quer servir ao Senhor, que quer viver conforme o seu próprio o juízo, seus próprios conselhos, terá dificuldade. Nós vamos ver que é intenso e pavoroso que será um ataque dos caldeus, que o Senhor disse a Abacuque: realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, né? Em Abacuque 1, verso 5, conforme Deus afirmara, né? Então, Abacuque vai refutar tudo que ele ouviu. Depois de ouvir a resposta de Deus, o profeta parece que teve uma certa dificuldade aí em acreditar que o Senhor faria isso com Judá. Parece não, ele vai trazer uma refutação. Então ele desacreditou. Antes ele reclamava da iniquidade do povo, mas agora ele vem percebendo que a ira divina será desencadeada sobre Judá. Então ele recua um pouco de seus protestos, né, de suas perguntas, e procura convencer a Deus, e que talvez tenha agido de forma com demasiado rigor. Mas Deus já havia determinado isso. Então, quando vamos ver isso, nós vamos ver que toda a analogia bíblica com respeito a essa proposta vai comparar Babilônia a um pescador com suas redes, com os anzóis, né, para apanhar peixes, muitos peixes. Nós vamos ver aí que ele trabalha essa proposta dura, né, trabalha uma proposta dura a partir do capítulo 1, versículo 15. Então, Abacuque continua na sua saga. Ele teve uma visão, diálogo entre Deus e Abacuque. Nós vamos ver, escreve a visão, né? Há uma das proclamações mais inspiradoras que vamos ver aqui, é a comovente de toda a Bíblia, que é encontrado nesses versículos, né? Nós vamos ver no capítulo 2, versículos 1 a 5, né? Então, eu sei que tenho percebido, né, que fala ousadamente desta maneira a Deus. Portanto, resolvidos ouvir o Senhor, o profeta espera as suas palavras. Ele tem uma visão de Deus de forma avassaladora, né? E Deus mostra para ele. Antes de verificar toda essa resposta, nós vamos ver que Abacuque, determinação de Abacuque, ele percebe que a mensagem de Deus de se colocar numa torre de vigia, suposta observação, decidindo posicionar na torre, esperando receber que o seu Senhor tenha de transmitir. Então, vamos notar que a fé evidenciada pela resolução de ouvir a voz de Deus, obviamente, vamos observar que é um retrato simbólico, mas mesmo assim vai mostrar o preparo do coração do profeta até ante a perspectiva divina, né? E aí nós vamos ver que ele vai trazer as cinco aflições dos caldeus, os ais que haveria de acontecer. Nesses 15 versículos, nós vamos encontrar do capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 20, são um total de 15 versículos, encontramos 5 ais sobre os babilônicos, né? Então, aí agora o juízo dos babilônicos chegou. A lista dos ais, ela é composta aí pelas nações, todos estes, no versículo 6 está escrito assim, todos estes. Então, tinha aí sido subjugada pelos caldeus, ela estava levantando sobre seus protestos contra a infâmia do seu opressor. Ai dos avarentos, ai do cobiçador,
ai dos que praticam crueldade, ai dos idólatras, ai dos corruptos, né? Tudo no capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 6 a 8, avarento, capítulo 2, verso 9 a 11, cobiçador, capítulo 2, versículo 12 a 14, crueldade, que pratica crueldade, capítulo 2, verso 15 a 18, que é corrupto, e o capítulo 2, verso 19 e 20 é sobre idolatria. Então, em meio a essas declarações acusadoras e julgadoras, notamos as duas frases mais importantes e encorajadoras. Aí, no capítulo 2, versículo 15, versículo 14, vai dizer assim: porém a terra se encherá de conhecimento de glória do Senhor. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Capítulo 2, versículo 20. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue de forma grande falando aos nossos corações e que a boa mão de Deus continue nos guardando e nós possamos trabalhar diante de Deus com oração, com um desejo principal de temer o Senhor, ouvindo a glória de Deus, tendo esperança dentro do seu contexto geral. Tá certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.